Olá, meu nome é Vitor Alexandre e eu estou aqui para apresentar o Visitor e o Flyweight. Vamos começar primeiro falando sobre os padrões de projeto, começando com um breve histórico. Bom, dos anos 70 aos 80, ideias embrionárias apareceram nos trabalhos de Christopher Alexander, que era um arquiteto, e que escreveu sobre os padrões em arquitetura civil, como soluções recorrentes em construções. E assim, essa ideia ela inspirou os cientistas da computação a pensar em soluções padrão para software. E em 94, houve finalmente o marco oficial com a publicação do livro Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, que é escrito pela Gang of Four, né, que é formado pelo Eric Gama, o Richard Helm, o Ralph Johnson e o John Vlissides. Agora uma contextualização a respeito disso. Bom, na POO, a ênfase ela está em objetos que encapsulam estado e comportamento. À medida que os sistemas crescem, problemas como criação excessiva de dependências entre objetos, dificuldade para mudar funcionalidades e também a reutilização de código ilimitada, eles começam a surgir exponencialmente. E os padrões de projeto surgem como uma ferramenta para combater a complexidade. Assim, eles favorecem o baixo acoplamento, a alta coesão, a reutilização de estruturas de código e também a facilidade de manutenção e expansão. Mas o que eles são? Bom, os padrões de objeto eles são soluções reutilizáveis e testadas para problemas recorrentes que surgem durante o desenvolvimento de software orientado a objetos. Eles representam melhores práticas adquiridas ao longo de anos de desenvolvimento por programadores experientes, e eles não são pedaços de códigos prontos, mas eles são modelos conceituais que orientam como estruturar classes, objetos também, e também interações entre eles de forma eficiente, flexível e sustentável. E um bom padrão, geralmente ele possui um nome, por exemplo, Observer, Factory, Method também. Além disso, um problema que ele resolve, uma solução geral, que é uma estrutura das classes envolvidas. Além disso, consequências, vantagens e desvantagens. Também aplicabilidade, que é quando usar, né? E agora, no que diz respeito às vantagens, algumas são a reutilização de soluções eficazes, que quer dizer que você evita reinventar a roda, quer dizer que você usa soluções testadas e refinadas, né? Além disso, também a melhoria na legibilidade de comunicação, o que quer dizer que ao usar padrões conhecidos, outros desenvolvedores entendem seu código com mais facilidade. Por exemplo, dizer eu usei um strategy. Ele transmite muito mais do que explicar toda a lógica. Além disso, facilidade de manutenção e evolução. Como os padrões promovem baixo acoplamento e alta coesão, o código fica mais fácil de modificar e estender e corrigir. Além disso, tem também a padronização na arquitetura, né? Isso ajuda times a manterem uma estrutura arquitetural consistente em todo o sistema e também uma promoção da separação de responsabilidades, que é outra vantagem. Cada classe ela tende a ter uma única responsabilidade, o que favorece a aplicação do princípio SRP, né, que é o Single Responsibility Principle. Outra vantagem é que facilitam testes e mockings. Os padrões como o Factory Method ou Observer, eles facilitam a injeção de dependência e a criação de mocks ou stubs nos testes. E também, por fim, uma última vantagem seria uma base para frameworks, né? Muitos frameworks e bibliotecas, como o Spring, o Angular e o React, eles incorporam diretamente padrões diversos, como o MVC, o Singleton e o Decorator, entre outros. Agora, a respeito das categorias de
padrões de projeto. Algumas categorias são criacionais, comportamentais e estruturais. As criacionais elas ajudam na criação de objetos, tornando o sistema mais flexível e independente da forma como os objetos são instanciados. Algumas vantagens são: encapsulam o processo de criação, permitem trocar facilmente a classe que está sendo instanciada e facilitam a criação de objetos complexos. Os padrões de objeto criacionais eles são, como eu pus aqui, o Abstract Factory, o Builder, o Factory Method, o Prototype e o Singleton. Sobre os comportamentais, eles focam na comunicação entre objetos, determinando como eles interagem e se responsabilizam por certas tarefas. As vantagens desse quesito são: promovem desacoplamento entre objetos que interagem, facilitam também a extensão do comportamento sem alterar classes existentes, e também aumentam a coesão e a reutilização da lógica. Os padrões comportamentais são Chain of Responsibility, o Command, Interpreter, o Iterator, Mediator, o Memento, o Observer, o State, Strategy, o Template Method e o Visitor. Sobre os estruturais, eles dizem respeito à composição de classes e objetos, ou seja, como montar estruturas mais complexas, mantendo a flexibilidade. As vantagens deles são: eles facilitam o uso e a reutilização de objetos, reduzem acoplamento entre componentes, permitem alterar a estrutura de classes sem mudar seu código-fonte, e os mais famosos são o Adapter, o Bridge, Composite, Decorator, o Facade, Flyweight e o Proxy. Agora entrando no que me foi proposto sobre o Visitor. O objetivo dele, primeiramente, é permitir adicionar novos comportamentos a uma família de classes sem modificá-las diretamente, né? E isso quer dizer que em vez de colocar o código diretamente nas classes, o Visitor ele visita os objetos e executa a lógica neles. Mas qual problema ele resolve? Imagine que você tem uma estrutura de objetos complexa e como uma árvore de expressões. Um AST seria um Abstract Syntax Tree ou um conjunto de elementos gráficos. Agora você precisa realizar várias operações diferentes nesses objetos. Gerar um string de saída, avaliar um valor, contar nós, exportar para XML, validar regras. Essas operações não fazem parte da lógica principal dessas classes. Adicionar todas essas funções diretamente às classes tornaria o código muito inchado, difícil de manter e também violaria o princípio da responsabilidade única. E se você tiver uma hierarquia como essa, interface shape, void draw, uma class circle, uma class rectangle, e você quiser adicionar uma operação de exportação para SVG, o ideal não é colocar isso dentro das classes circle e rectangle, porque pode haver várias operações futuras e você também teria que alterar o código-fonte de todas as formas. O Visitor ele resolve isso separando essas operações em uma classe visitante. Agora, a respeito de aplicações, compiladores e interpretadores, no caso, visitando nós de uma árvore sintática. Além disso, processadores de documentos, por exemplo, exportar para PDF, exportar para XML, HTML. Também engines gráficas e editores. E, além disso, validação ou análise de dados em hierarquias complexas. Sobre o funcionamento dele, as classes elemento que serão visitadas têm um método, que é o seguinte. E, após isso, cada classe concreta chama o visitante passando this como argumento. No próximo passo, o visitante ele implementa um método visit para cada tipo de elemento. No seguinte, a lógica fica no visitante, não é? E agora, apresentando um exemplo realmente estruturado, nós temos o seguinte: uma interface shape, que define um contrato comum para todas as formas. E o método accept, ele é usado para aceitar um visitante, que seria o visitor.
E também o uso desse método ele é o ponto-chave da dupla despachação, né? O objeto delega o controle ao visitante, passando a si mesmo. No próximo passo, há classes concretas Circle e Rectangle. Elas são elementos concretos do padrão. Implementam o accept, chamando o visitor.visitThis, permitindo que o comportamento específico ele seja executado no visitante. Após isso, a interface visitor define as operações que podem ser executadas sobre cada tipo de elemento, o circle e o rectangle também. E é o ponto de extensão. Nós podemos adicionar novos visitantes para realizar novas operações sem alterar as classes shape. O próximo passo seria a classe SVG Export Visitor, que ela implementa um visitor fornecendo uma operação específica, que seria exportar as formas em formato SVG. E o método visit de cada tipo recebe o objeto e executa a lógica específica daquele tipo. E então a classe main, ela cria a instância das formas, cria o visitante e usa o método accept para aplicar a operação do visitante em cada forma. E a execução real da lógica ocorre nos métodos visit da classe SVG Export Visitor. Ok, nós temos aqui também um diagrama de classes implementando as respectivas classes que eu apresentei. E a seguir, vamos falar sobre o flyweight dessa vez. O objetivo do padrão flyweight é minimizar o uso de memória ao compartilhar instâncias de objetos semelhantes ou idênticos, em vez de criar novos objetos toda vez. É ideal para quando há muitos objetos e compartilham dados em comum, como em editores de texto, jogos ou sistemas gráficos. Agora, um problema que o flyweight resolve. Imagine um editor de texto com 1 milhão de caracteres. Se você criar um objeto character para cada letra, com todas as informações, fonte, tamanho, estilo, etc., terá um consumo enorme de memória. Mas na prática, a letra A com fonte Arial 12 é igual em milhares de lugares. Esses dados eles podem ser compartilhados, que quer dizer o estado intrínseco. Além disso, cada posição do texto só precisa armazenar o caractere e a sua posição, o estado extrínseco. Sobre os conceitos envolvidos, o estado intrínseco é uma parte do objeto que pode ser compartilhada, por exemplo, uma fonte, uma cor. O estado extrínseco é uma parte que varia por instância, por exemplo, posição no texto. E, além disso, a fábrica de flyweights sejam reutilizados. Isso quer dizer que garante que objetos compartilháveis, além disso, o compartilhamento de memória, que reutiliza objetos iguais para economizar. E agora, no que diz respeito ao funcionamento, imagine assim, você tem um conjunto de objetos que compartilham o estado intrínseco. E ao invés de criar muitos objetos, você usa uma fábrica, Flyweight Factory, para reutilizar objetos já existentes. O estado que muda, por exemplo, a posição, o contexto ou a cor atual, ele é passado separadamente no momento do uso extrínseco. A interface Glyph, ela define uma interface comum que todos os objetos Flyweight devem implementar. Aqui, a operação draw, ela aceita um argumento context que representa o estado extrínseco, por exemplo, a posição do caractere. A classe character glyph, ela armazena dados compartilháveis, o estado intrínseco como o símbolo e a fonte, e também implementa a lógica de draw, usando os dados físicos e o context que é passado dinamicamente. Agora, a fábrica Glyph Factory, ela guarda os objetos character glyph criados em um mapa pool, usando uma chave única, symbol fonte, e também reutiliza o objeto se ele já existir. Isso cria um novo apenas se for necessário. Além disso, garante o compartilhamento de objetos flyweight.
E sobre a classe principal main, ela cria uma instância de fábrica, da fábrica, né? Simula a renderização de um texto letra por letra, e para cada letra obtém ou reutiliza o flyweight correspondente, e também chama o draw, passando o estado extrínseco, que é a posição no texto. A saída seria essa, seria como está descrito aí. Também foi possível fazer um diagrama de classes UML com as respectivas classes. E nós temos as referências que foram utilizadas nessa apresentação, em todo esse material, nos códigos, nas classes também, em todos os conceitos apresentados. E eu imagino que seja isso. Muito obrigado pela atenção.